Cara, a Pemba é o seguinte, ó. Pemba. Ah, bases históricas, com H, históricas, né? A escrita só chega em África por volta de 1900, um pouquinho antes. A escrita só chega para os africanos de uma determinada região, né? Que a África não é só dos negros que vieram para o Brasil, ela é gigantesca. Então, assim, para esses negros que vieram para o Brasil, as etnias que vieram para o Brasil, né? A escrita só chega por volta de 1900, né? 1900, tá? 1800 e alguma coisa, com os padres jesuítas. Fala-se também na história que os iorubás já dominavam alguma forma de escrita. Tá? O que é o lance da Pemba? A gente tem que entender que é o seguinte: se a gente for lembrar de coisas de história, a primeira forma que tem do homem se comunicar ou deixar algo escrito era através de símbolos. Então, o cara via lá um boi e ele desenhava mais ou menos que era um boi, né? Assim, hieróglifos, se não me engano, desenhava um boi. Então, o que acontece? Era riscado na pedra, né? Tinha que fazer força, assim, fazer uns riscos na pedra para ficar vazado na pedra. Como até hoje se encontra, e os arqueólogos encontram, né? Aquilo grafado na pedra. A coisa do giz, eu estou chamando de giz para o pessoal entender, que seria a Pemba, é um giz. Ela foi uma grande descoberta, porque é uma forma com o giz, de conseguir riscar algo e conseguir apagar, corrigir aquilo. Então, como eu estava falando, então assim, lá no período pré-histórico, o que acontecia? O cara riscava a pedra, vazava ela para escrever alguma coisa em forma de desenho, né, símbolos, tá? Quando se descobre essa questão do giz, seja o carvão, ou seja o carvão fruto da queima da árvore, né? Ou seja, esse giz branco, ele tem essa questão da abundância dele na natureza, uma forma de poder transportar uma espécie de caneta, digamos assim, em forma de giz, e a coisa poder apagar. Por ele fazer aquele efeito, talvez para aqueles homens primitivos, deu a ideia de que aquilo era dado por Deus. Tudo na concepção dos tribais era de Deus, né? Então, assim, o Deus Sol, o Deus Lua, Deus Natureza, e é assim que se traduz também os orixás. Orixás, inquis e voduns. Mais ainda na questão banto, porque na questão banto, o próprio Sol é um Deus, Lembaraganga, a própria natureza é o inquice, entende? O vento é um inquice. Mas o que eu estou querendo dizer é riscar símbolos, né? Então vem com essa lembrança dos africanos que não tinham uma escrita, um alfabeto, melhor dizendo, eles não tinham um alfabeto, os bantus não tinham um alfabeto, não tinha essa escrita como a gente conhece aqui. Então a caneta que eles tinham lá era esse giz, Pemba, né? Fazer as coisas como se fazia em África, essa é a ideia. Então, para que algo fosse aceito na concepção deles, né, pelos ancestrais deles, tinha que ser riscado com, entre aspas, a caneta que eles conheciam. Então, em vez de escrever ou fazer um desenho com uma caneta dessas Bic, né, tem que fazer com a Pemba, porque daí eles vão reconhecer a, a coloração, etc., né, da Pemba. Eu estou tentando falar assim para o pessoal entender, né? Então aí que entra a questão da Pemba. É, muitas das mitologias que aconteceram, elas foram criadas na volta de fogueiras. São respostas bobas ou de muita imaginação, né, para pessoas que não tinham por que explicar muita coisa. Precisava de dar uma resposta e se criava algo lúdico.
É que nem um filho teu perguntou: "Ô, mãe, como é que nasce as criancinhas? Né? Como é que é feita as crianças, as pessoas?" Tu não fala pro teu filho de 3 anos que tu comeu a mãe dele, né? Que ela abre a vagina e tu faz. Desculpa aí os termos chulos. Eu já estou falando dessa forma para que se entenda. Tu não vai falar a verdade da verdade, como é. Aquela criança ela não tem cabeça para entender aquilo ainda. Então, da mesma forma, na volta de fogueira se davam explicações lúdicas. Então se criou uma explicação lúdica em torno desses dias, encontrada à beira de um rio africano, que é essa dita pemba, né? Ou pedra de pemba, de que aquilo é, dentro de uma mitologia, né? Volto a dizer, é uma questão de um casal, de um amor proibido, e é sempre histórias assim, né? E aí surge a pemba na beirada daquele rio, ou na beira do rio. Ah, a, tá caindo a ligação. Ah, o que a gente diz assim, agora, pulando toda essa parte aí física da coisa, né? A pemba, ela é usada até hoje nos terreiros, eu uso, de várias tonalidades de cor, né? Ou de vários materiais, e o que importa nela é ser encruzada. Ela tem que ser preparada, né? Rezada. É, eu resumiria tudo em autorizada por aquela entidade. Então, é feito um preparado ali, uma magia, uma ativação dela. Ativação é a palavra certa. Para que ela, o que dela se risque, tenha um efeito, né? Aquele simbolismo ali, ele acabe sendo compreendido pela espiritualidade, digamos assim, ou pelos espíritos, ou ative alguma coisa. Mais ou menos assim, tá? É tipo o seguinte, achei aqui um exemplo bem bom. É tipo tu ir fazer a prova do Enem, e a prova do Enem só pode fazer com caneta preta. Aí a única cor autorizada é caneta preta. Aí tu vai lá e faz com uma caneta vermelha. Quando for avaliar a prova, o pessoal vai dizer: não, essa caneta não vale, está desclassificado. Embora as respostas estejam certas e corretas, né? Pelo fato de fazer com a caneta errada, não é aceito. Então é mais ou menos assim a pemba também. Então as entidades elas cruzam essas pembas, né, esses gizes, e acabam. Aí isso só é aceito mais ou menos assim, né? Se for com aquilo dedicado, rezado, autorizado, mais ou menos isso.